Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim, que vocês estejam bem. Vim aqui hoje, então, para mais um vídeo aqui no canal. E olhem essa cor aqui, gente, que linda, tá? Essa cor aqui, então, que nós vamos trabalhar a nossa boina aí, que tá aí na capa do vídeo, que vocês já viram, tá? Eu tô usando o fio Molé, tá? Ele tem 500 de tex, 200 metros, tá? E a cor usada, essa cor linda, tá? É a cor 6399, tá? Azaleia. Cor azaleia, gente. Olha só que linda essa cor. Vou deixar bem aí pra vocês verem, tá? Quem quiser pegar a numeração aí dessa cor. É claro, né, gente, que o lote muda um pouquinho, né? Com certeza vocês não vão achar o mesmo lote, tá? E eu fio Molé. Vou usar também, né, a minha velha e guerreira amiga inseparável, tá? Que é a minha agulha 3.5, tá? 3,5. Para fazer, então, a nossa boina. Vamos, então, para o nosso vídeo. Vou começar, então, fazendo o anel mágico, tá? Nos meus dedos. E aqui dentro desse anel mágico, vou pegar o meu fio. Vou subir 3 correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro 16 pontos altos, sem contar as 3 correntinhas, tá? Não vou contar elas. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, vou trabalhar os 16 e já volto, sem contar essas 3 primeiras correntinhas aqui, tá? Fiz, então, os 16 pontos altos, tá, gente? Sem contar as primeiras 3 correntinhas, tá? E aí, eu já puxei o meu fio aqui, ó, pra fechar esse círculo aqui. E vou aqui em cima, então, aqui, ó, não em cima das 3 correntinhas, aqui, ó, nesse espacinho aqui. E fecho com um ponto baixíssimo, tá? Tá, gente? Então, aqui, nós vamos subir, então, 3 correntinhas, tá? E agora, aqui, o segredo da nossa boina é que a gente vai trabalhar o ponto puff, tá, gente? Então, aqui, ó, nesse mesmo espacinho aqui do lado das correntinhas, eu insiro a minha agulha, tá? Pego, alongo o ponto em nossa agulha, não tiro ele, tá? Vou lá novamente, insiro aqui no espaço, pego, alongo o ponto. 2 vezes já. Enlaço o fio, insiro a agulha no mesmo espaço, pego o fio e alongo. Fiquei com 3 laçadas no mesmo espaço. Pego então o fio, passo por dentro deles tudo, das correntinhas aqui também, ó. E faço, então, aqui um ponto baixíssimo. Opa, escapou o fio aqui. Faço um ponto baixíssimo. Enlaço o fio, tá? E no mesmo espaço aqui, ainda no mesmo espaço, vai ficar bem apertadinho, tá? A gente vai fazer novamente o ponto puff, tá? Pegando 3 vezes o fio, alongando ele. Aí, depois de pegar 3 vezes, o meu fio caiu todo o meu cenário aqui, gente. Tá, gente? Então, aí, ficou com as 3 laçadas na agulha. Agora sim, gente, a gente, então, pega o nosso fio, ó, e passa por dentro, fazendo, escapou, fazendo baixíssimo, tá? Fiz o baixíssimo aqui, então, já pego o fio, já faço uma correntinha, enlaço a agulha. E aqui, gente, o pontinho do lado aqui, a gente vai pular e vai no próximo ponto e faz a mesma coisa, tá? Ó, pego o fio, alongo, pra fazer novamente o nosso ponto puff, tá? Passo por dentro, passo uma correntinha, enlaço, volto no mesmo espaço e faço novamente o ponto puff. Tá, gente? Essa boina
Como vocês viram aí, ela fica bem linda. E eu fiz ela pra minha filha, gente, tá? Fiz ela pra minha filha. Então, agora, novamente, a gente vai aqui, ó, no pontinho do lado. Esse aqui, o primeiro, a gente pula ele, vai no próximo e vai fazer outro ponto puff. Tá? Lembrando que são 2 pontos puffs no mesmo espaço, né? E cada ponto puff tem 3 pontos alongados. Ó, eu fiz um. E agora eu vou fazer o segundo. Com 3, ó. 1, 2 e 3. Pego o fio, passo por dentro deles todos, ó. E faço uma correntinha. Vai ficando assim, gente. Olha que bonitinho que vai ficar. Vou fazer novamente com vocês, tá? Enlaça a agulha. Pula aqui o espacinho primeiro. Vou no segundo. E faço meu primeiro ponto puff, que é 1, 2, 3 laçadas na agulha. Agora eu pego o fio, passo por dentro, saio aqui, faço um ponto baixíssimo, ou uma correntinha, né? Novamente no mesmo espacinho ali, ó, tá? 3 laçadas na agulha. Pego o fio, passo por dentro deles, dou uma laçadinha. E é isso, gente, o nosso ponto puff é esse, tá? Tá, gente? Então, a gente vai continuar assim, tá? Vou alongar o fio aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vocês vão continuar aí, ó. Pula o primeiro espacinho, vem no próximo, faz um parzinho, tá? Porque são 2, né? São 2 pontinhos puff, aqui tem um, aqui tem o outro. A gente tem aquela correntinha para dividir eles, né? Então, cada espacinho tem um par de ponto puff, tá? Então, você vai fazer o parzinho no mesmo espaço. Aí, fez aqui, pula o próximo, faz aqui o par novamente. Pula o próximo, faz aqui novamente. E o total, gente, a gente vai ter 8, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou pular um aqui, 5. Vou pular um, 6. Vou pular um, 7. Vou pular um, 8. E ficou o outro, tá? Então, vai ter 8 não, né? A gente vai ter 8 pares de ponto puff. Então, às vezes dá um nó na cabeça na hora de explicar, tá? E façam aí os de vocês e eu já volto. Fiz aqui, então, os meus 8 pares de ponto puff. Aí, eu fiz aqui a minha correntinha para finalizar. Eu venho aqui, ó, naquelas 3 correntinhas que a gente subiu, na de cima, tá? Eu vou inserir a minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha só como que tá ficando, gente. A gente fechou aqui, então, com ponto baixíssimo, tá? Aqui no mesmo espaço, tá? Onde a gente fechou, a gente... Ó, tá com a laçada na agulha, a gente só faz assim, ó, insere a agulha novamente aqui, tá? E puxa o ponto e faz um ponto baixo, tá? Vamos subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto e mais uma correntinha de separação, ou seja, o ponto baixo e mais 3 correntinhas, tá? Tá, gente? Então, a gente subiu aqui, então, né? Fez a altura do ponto alto, mais uma correntinha nesse espaço aqui. E aqui é onde a gente tem o puff, gente, onde a gente tem o nosso pontinho puff, a gente vai continuar fazendo ponto puff. Deixa eu soltar o fio aqui. Ponto puff dentro de ponto puff, tá? Então, onde é ponto puff, sempre vai ser ponto puff, tá? Faço novamente da mesma forma que a gente tava fazendo. Faço uma correntinha. Enlaço, venho novamente no mesmo espacinho e faço outro ponto puff, tá? 2, 3 laçadinhas, pego o fio, passo por dentro, faço uma correntinha. Enlaço a agulha aqui, ó, ponto puff dentro do ponto puff, tá? E aqui no espaço do lado, eu tenho esse puff aqui, eu tenho o parzinho de ponto puff. Aqui eu tenho mais um par de ponto puff. Entre eles dois, eu vou fazer um ponto alto, tá?
Aí eu pego e faço um ponto alto. Enlaço a agulha, faço uma correntinha, tá? Antes de ir pro puff, eu faço uma correntinha aqui, ó. Enlaço, dentro do ponto puff, eu vou fazer novamente ponto puff. Então, eu vou lá, pego meu fio, primeira laçada, segunda laçada, terceira laçada. Pego o fio, passo por dentro de todos, faço uma correntinha, enlaço a minha agulha, venho novamente no mesmo espaço e faço o ponto puff, o segundo ponto puff, tá? 2 laçadas, 3 laçadas. Pego o fio, passo por dentro e faço uma correntinha. Enlaço a agulha, tá? Ficando assim. Enlaço a agulha aqui do lado, antes do outro ponto puff, nesse espacinho aqui entre pontos puffs, a gente vai ter, em toda essa volta, a gente vai ter ponto alto, tá? Só isso. Deixa eu fazer novamente. Tiro a primeira e tiro a segunda, tá? Faço uma correntinha. Depois do ponto alto, uma correntinha. Antes a gente já fez, quando a gente terminou o puff, a gente faz uma correntinha. Depois faz o ponto alto, faz novamente outra correntinha. Então, a gente vai trabalhar assim, gente, toda essa volta aqui, ó. Ponto puff, tá? Dentro do ponto puff. Ponto puff dentro do ponto puff. Aqui eu vou fazer ponto puff dentro do ponto puff, tá? E entre ele, um ponto alto, tá? Toda a volta assim. Tá, gente? Cheguei aqui, então, tá? No final da minha carreira, aí a gente tem as 3 correntes que a gente fez, né? Pra dar a altura do ponto alto. A gente fez o ponto baixo, 3 correntinhas. Então, eu vou na segunda correntinha, porque a terceira é a correntinha de separação, tá? Então, eu não pego nela, eu pego na segunda e faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui em cima do ponto baixíssimo, eu já subo 3 correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E aqui do lado, novamente, ó, no espaço, antes do ponto puff, eu vou fazer novamente mais um ponto alto, tá? Faço uma correntinha, tá? E agora sim, dentro do ponto puff, eu vou fazer um ponto puff, tá? Do mesmo jeito que a gente tá fazendo, tá? 2, 3 laçadas. E aquela maravilhosa escapada na agulha, né? Como sempre, passo a correntinha, volto e faço novamente o meu ponto puff, gente, tá? Faço ponto puff, pego aqui, aqui, assim. Tá, gente? E aí, eu fiz a minha laçadinha aqui depois do ponto puff, eu vou vir aqui, ó, enlacei a minha agulha, vou vir aqui pro lado, em cima do ponto alto, aquele entre os pontos puffs, e vou fazer um ponto alto em cima dele, tá? Enlaço a agulha sem correntinha de separação, só enlacei a agulha e vem aqui, ó, ainda antes do ponto puff, tá? Nesse espaço aqui, ó, do lado do ponto alto de baixo, da carreira de baixo, aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto alto, tá? Por quê, gente? Agora aqui, ó, agora aqui na carreira de baixo a gente, entre um puff e o outro a gente fez um ponto alto, agora na segunda carreira, entre um puff e o outro, a gente vai ter dois pontos altos, tá? Então, o primeiro ponto alto depois do puff, em cima do ponto alto de baixo, e o outro ponto alto do ladinho aqui, tá, gente? É só isso, faz uma correntinha, vou lá dentro do meu ponto puff, vou fazer o meu ponto puff. Faço a correntinha, novamente, outro ponto puff, tá? Pra formar o par, né, de ponto puff, dentro do mesmo espaço. Faço a correntinha, enlaço a agulha, vem aqui, ó, no espaço da carreira de baixo, em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Enlaço a agulha sem
Não precisa de corrente de separação aqui, tá? Eu vou do lado desse ponto alto da carreira de baixo e vou inserir, vou fazer aqui na segunda carreira mais um ponto alto, ficando no espaço com 2 pontos altos. Uma correntinha. E novamente, nós vamos então aqui agora, dentro do ponto puff, trabalhar o ponto puff, tá? Então, é só isso, gente, ó. Na segunda carreira agora, na primeira a gente tinha, ó, na primeira a gente trabalhou 8 pares de ponto puff sem nenhum ponto nos espaços. Agora, na segunda a gente tinha um ponto alto entre os pontos puffs, porque a gente tá aumentando o nosso trabalho, né, gente? A gente precisa aumentar as nossas carreiras. Então, agora, na terceira carreira de ponto puff, a gente tem 2 pontos altos entre eles, tá? E é só isso, e eu volto com vocês no final. Tá, gente? Finalizei, então, mais essa carreira. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha de baixo para cima. Vou pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo, tá? E já subo aqui, então, 3 correntinhas. 2, 3, enlaço agulha. No mesmo espaço, gente, aqui, ó, das 3 correntinhas, eu vou voltar novamente, eu vou fazer um ponto alto, tá? Enlaço agulha. Soltar meu fio aqui, que embola tudo. Minha placa cai. E assim vai. No espacinho do lado, em cima do ponto alto do lado, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui, gente, a gente vai fazer o nosso aumento agora, então, né? Para mais essa carreira aqui, que é, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. É a nossa quinta carreira ou a nossa quarta carreira de ponto puff, tá? Sem contar essa primeira aqui, tá? Então, a nossa quarta carreira de ponto puff, a gente vai fazer esse aumento, ó. Aí, eu fiz, tá? No primeiro ponto, eu fiz 2 pontos altos em cima dele. No segundo ponto, agora eu vou fazer também 2 pontos altos em cima dele, tá? Então, para cada ponto de baixo, eu fiz 2 pontos altos. Então, aqui eu vou ficar com 4 pontos altos, tá? Faço uma correntinha e aqui no nosso ponto puff, a gente novamente faz ponto puff. Correntinha, tá? Bati aqui no celular, gente. Então, é isso, tá? Agora, eu fiz a minha correntinha aqui. Vou pros pontos do lado e em cima dos 2 pontos de baixo, tá? Em cima do primeiro, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, em cima do primeiro, faço 2 pontos altos. E no segundo, agora, novamente, 2 pontos altos. Formando assim o nosso aumento, tá? Entre os puff, uma correntinha, venho no ponto puff, posso separar assim, ó, com os dedos, para ficar mais fácil de visualizar, né, gente? Tá? Pega a primeira laçada, pega a segunda laçada, pega a terceira laçada e vou fazer meu ponto puff. Faço a correntinha, novamente ponto puff, e vai ser assim, gente, até o final dessa carreira, tá? Aonde é ponto puff, ponto puff. E aqui, nos 2 pontos de espaço, a gente vai fazer 4 pontos. Então, a gente tá fazendo aumento, tá? Vamos trabalhar toda essa carreira e já volto com vocês. Olha que lindo que tá ficando, gente. Fica muito linda essa buena. Façam aí que vocês não vão se arrepender. É perfeita, gente, para usar agora nesses dias frios, né? Que tá fazendo uns dias bem frios. Então, essas bueninhas, assim, elas são sucesso no inverno, gente. Eu tô fazendo essa daqui pra minha filha. A do vídeo anterior eu fiz por uma cliente, né? Uma encomenda. E também quero fazer uma preta pra mim, gente. Pra mim usar também. A gente cheguei mais... no final de mais uma carreira, tá? Eu fecho aqui, então, com ponto baixíssimo. Tá?
subo 3 correntinhas. Gente, eu vou mostrar essa carreira aqui e vou explicar uma coisa para vocês, tá? E no mesmo espaço aqui das 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Tá? No ponto do lado, no ponto alto do lado, eu vou fazer um ponto alto. No outro ponto alto do lado, um ponto alto. E no último ponto alto aqui, ó, dos 4 da carreira de baixo, eu vou fazer 2 pontos altos aqui. Então, observem, tá? Fazer uma correntinha. Observem aqui, gente, que aqui tem um aumento, tá? A gente tinha 4 pontos baixos na carreira de baixo e aqui a gente tem 6. Porque a gente fez 2 pontos altos no primeiro ponto alto de baixo. Nos outros 2, a gente fez ponto alto somente em cima. E no último, 2 pontos altos. A gente vai seguir agora os nossos aumentos assim. Fazendo 2 pontos altos no primeiro ponto alto e 2 pontos altos no último ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 6, tá? Fiz a minha correntinha, vou vir pro meu ponto puff. Tá, gente? Só que agora, eu vou fazer aqui o ponto puff, tá? Eu não vou ficar explicando carreira por vocês, pra vocês, tá? Até porque você precisa ter uma medida do tamanho que você quer a sua buena. Assim como eu também, quando eu alcançar a minha, eu vou vir e vou mostrar pra vocês qual foi a medida que ela ficou e quantos aumentos eu tive que fazer, tá? Então, aqui, ó. Fiz o ponto puff, fiz a correntinha, cheguei nos 4 pontos altos, eu vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos. É só isso que você vai fazer daqui pra frente, tá? Nas próximas carreiras também. No segundo, somente ponto alto sobre ponto alto, no terceiro também. E agora no último, que é o de baixo, né? O terceiro, o quarto que eu me refiro é o de baixo. Eu vou fazer 2 pontos altos e aqui eu fiz um aumento, então. Na carreira de baixo eu tinha 4 e agora eu tenho 6. Na carreira de cima, a mesma coisa, gente, tá? Na próxima carreira, depois que a gente finalizar essa daqui, você também vai fazer no primeiro ponto alto aqui, depois do puff, 2 pontos altos. Depois vai fazer um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e no último 2 pontos altos novamente, tá? Formando assim, novamente, um aumento no começo e um aumento no final. E aí, se você tinha 6, você vai ficar com 8 pontos altos, tá? Então, gente, eu acredito, eu vou voltar com vocês para falar, né? Quantos eu fiz. Mas a gente tá de carreira de aumento, a gente tá na 4ª. Acredito que eu vou fazer umas 6 carreiras de aumento, tá? A gente tá na 4ª, ó. Um com aumento, tá, gente? Fora a primeira de puff que a gente não fez aumento. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tá na 4ª. Eu vou fazer essa daqui, vou terminar ela toda assim. Agora, aqui no puff, eu faço puff, né? E faço o que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, tá? Na próxima e na outra também os aumentos, tá? E aí, eu volto com vocês. Pra ver se é isso certinho. Se eu fiz alguma alteração, vou estar mostrando pra vocês. Vou estar explicando. Tá? Façam a de vocês aí também. Bom, gente, voltei aqui então e a nossa base está assim, gente, olha só. Como que ela tá ficando, olha que lindo os detalhes ali, né? Do nosso puff, do nosso ponto puff. Muito linda, gente, vai ficar a nossa buena. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, falei que eu ia continuar trabalhando, fazendo aumentos, né, que vocês também podiam continuar fazendo de vocês. Então, gente, eu aumentei aqui, ó, até alcançar 10 pontos altos, tá, ó, 3, 6, 9, 10, tá? Sempre fazendo o aumento no primeiro ponto, né, fazendo 2 pontos no mesmo espaço. Aí eu caminhava sobre os outros, fazendo apenas um ponto sobre ponto alto sobre ponto alto. E no final, mais um aumento de 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Fazia correntinha, fazia nosso ponto puff, tá? Então, ficou assim o nosso círculo, tá? A nossa base da nossa buena.
aumentei até alcançar esses 10 pontos. Aqui, agora, eu vou parar de aumentar, tá, gente? Então, agora aqui, eu vou fazer as carreiras sem aumento. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo, subi as 3 correntinhas, tá? Vamos continuar aqui nosso trabalho. E aí, aqui agora, só que muda, gente, ó. Como eu tenho 10 pontos altos aqui na carreira de baixo, eu não vou mais fazer aumentos, tá? Então, eu vou apenas continuar com os meus 10 pontos altos, tá? Eu vou continuar com eles aqui, então, sem aumento. Não precisa aqui no primeiro ponto fazer 2 pontos, tá? Eu fiz só as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Já pulo pro próximo espaço, tá? E vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Tá, gente? E eu vou continuar assim durante toda essa volta, porque agora a gente precisa daquela virada na nossa buena, tá? Fazer aquela base, como ela comece a virar, tá? Que ela dê aquela viradinha pra dentro, que ela comece a fechar, tá? Pra gente começar a fazer diminuição da nossa buena. Então, aqui, ó, fiz os 10 pontos altos, fiz uma correntinha e venho e faço aqui o meu ponto puff. Da mesma forma, tá? Pegando as 3 laçadas, fecho aqui com baixíssimo, volto novamente no mesmo espaço e continuo fazendo meu ponto puff. Fiz, já deu uma correntinha ali, tá? Eu venho agora para os próximos aqui dos 10 pontos e insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Escapou. E vou continuar aqui, gente, ó, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Vou fazer apenas 10 pontos altos, não precisa aumento. Vou fazer 10 pontos altos. Só eu vou fazer durante toda a minha volta, tá? Os 10 pontos altos. Só que a gente vai precisar mais do que uma carreira, né, de diminuição. Então, eu vou fazer aqui em torno de 3 a 4 carreiras, tá? Sempre assim, com 10 pontos altos aqui, ponto puff, não vai mudar nada, tá, gente? Continue assim durante as 3, eu não sei ainda se é 3 ou 4 carreiras, eu vou fazer as minhas, tá? E volto com vocês para mostrar se foram 3 ou 4 carreiras, tá? Assim, tá bom? Então, façam a de vocês aí sempre assim, durante toda a volta. Continue fazendo aí que eu já volto para mostrar quantas carreiras eu fiz. Voltei aqui, gente, para mostrar para vocês, então, que eu fiz aqui, ó. Aqui foi onde a gente parou, tá? Aqui é onde a gente fazia os nossos aumentos. Depois a gente começou a fazer aquelas carreiras que eu falei pra vocês, sem aumento, somente 10 pontos altos, tá? Ó, aqui tem 3, 6, 9, 10. E aí a gente seguiu fazendo só 10 pontos altos, uma correntinha e o ponto puff normal, como a gente tava fazendo. Só que eu fiz, gente, 4 carreiras, tá? Ó, foram 1, 2, 3, 4 carreiras assim, tá? Somente com 10 pontos altos sem aumento, tá? E agora, deixa eu ver aqui. Eu ainda tenho que terminar essa daqui, ó. Vou fazer mais 10 pontos altos aqui, tá? E já volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer agora. Porque agora a gente fez, então, 4 carreiras somente com 10 pontos altos, né, sem aumento. E aí, após a gente fazer essas 4 carreiras sem aumento, agora a gente precisa fazer diminuições, né, gente? Porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o meu trabalho. Ele até deu uma fechadinha, ó, vou mostrar. Ó, ela deu uma emborcadinha, né, tá parecendo uma panelinha aqui, ó. Tá? Virada pra cima. Mas
ela tem que fechar mais ainda. Vou fazer o meu puff aqui normal, do jeito que a gente tá fazendo. Aí agora eu preciso, então, começar uma nova carreira. Eu vou terminar essa daqui. E eu vou começar uma carreira com diminuições. Para o nosso trabalho fechar ainda mais, tá? Então, eu fiz aqui. Passo um ponto baixíssimo aqui. Tá? Subo as 3 correntinhas normal, como a gente tá fazendo. E aqui, ó. Nos nossos 10 pontos altos, a gente vai aqui primeiro as 3 correntinhas que a gente fez, né? E no segundo espaço, a gente pega, alonga o ponto, tira as 2 primeiras laçadas e deixa a última na agulha, tá? Ficando com a argolinha das correntinhas e desse ponto inacabado que a gente acabou de fazer. Enlaço a agulha novamente, vou no próximo, faço novamente, alongo meu ponto, tiro a primeira laçada e fica a outra na agulha, ficando com 3 laçadas na agulha. Agora eu pego o meu fio e passo por dentro dessas 3. Por quê, gente? A gente tá fazendo agora aqui uma diminuição. Esse aqui foi para fazer as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E esses dois aqui, ó, ao invés de 2 pontos, eles agora ficaram equivalentes a um só, tá? Porque a gente fez os 2 inacabados e fechamos os 2 juntos, então agora eles passam a ser somente um ponto, tá? Então aqui já é feita a diminuição. Aí no próximo a gente faz um ponto alto normal, que nem a gente tá fazendo, né? Agora a gente enlaça, novamente a gente vai fazer a diminuição. Enlaça, alonga o fio, pego, tira as primeiras 2, deixa a outra na agulha, enlaça a agulha. Vou no próximo espaço, alongo o ponto, tiro as 2 primeiras, deixo 3 na agulha. Agora sim eu pego o fio e passo por dentro das 3, fazendo novamente uma diminuição. Enlaço a agulha, faço um ponto alto normal, tá? Enlaço a agulha, novamente, outra diminuição aqui, ó. E alongo, tiro as 2 primeiras, deixo a última na agulha. Vou no próximo, alongo o ponto, tiro as 2 primeiras e deixo a última na agulha, ficando com 3. Aí sim, quando eu tiver só com 3, eu pego meu fio e passo por dentro das 3. Enlaço e aí no último a gente faz um ponto alto. Então assim, gente, ó, primeiro as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, já um ponto de diminuição, que não são mais 2, ele agora ficou valendo por um só, né? Um ponto alto, uma diminuição. Um ponto alto, uma diminuição. Então, aqui nos 10 pontos altos que a gente tem na carreira de baixo, tá? Na carreira de cima, a gente vai ter 3 diminuições, ó. 1, 2, 3. E entre as diminuições, a gente tem os pontos altos, tá? Então, novamente, a gente agora sem correntinha de espaço aqui, ó, tá? Deixo só o fio enlaçado na agulha. Eu passo aqui e já faço o meu puff, tá? Vou fazer meu ponto puff normal, da mesma forma que a gente tem feito, tá? Não muda nada no nosso ponto puff. Além de que quando a gente vai passar aqui pros pontos, passar para ele, a gente não faz mais a correntinha de separação, tá? Porque agora a gente quer que o nosso trabalho ele comece a fechar. Faço um baixíssimo, tá? É o baixíssimo, não é uma correntinha, tá? Passo pra cá, pros pontos altos, novamente faço um ponto alto. Enlaço e novamente eu começo a fazer as diminuições, tá? Que eu já mostrei bem detalhado aqui pra vocês. Qualquer dúvida aí, ó, ponto alto agora, outra diminuição agora. Vocês voltem o vídeo aí se ficarem com dúvidas, tá? Voltem o vídeo que não tem erro, tá, gente? Vocês sigam aí fazendo essa carreira toda assim, com diminuições, tá? Pra gente ir fechando nosso trabalho, tá? E é isso, gente. Para passar pro puff, não precisa de correntinha de espaço, tá? Trabalhar toda a volta assim e já volto com vocês. Bom, meus amores, estou terminando aqui então a carreira, né? De diminuições. Eu vou fazer aqui, ó,
Vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo, tá? E ficou assim, ó. Lembrando que a gente ficou com 3, ó, 1, 2, 3 diminuições durante toda a nossa carreira e o nosso trabalho já tá fechando, ó, ele tá ficando assim, ó, tá? É isso mesmo que a gente precisa. Agora, gente, a próxima carreira a gente precisa que esse trabalho feche mais um pouco. Então, eu vou fazer aqui, né, minhas 3 correntinhas para subir, tá? E agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo aqui onde a gente fez a primeira diminuição? A gente vai fazer bem no centrinho aqui um ponto alto. Eu não vou alongar muito, deixa eu só voltar aqui, gente, ó, vou desmanchar. E que ficou tão alongado aqui, deixa eu apertar mais um pouquinho. Isso, pra não ficar tão distante que nem tava. Fiz 3 correntes, tá? Aqui no ponto de diminuição a gente faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Gente, vamos trabalhar essa carreira toda agora somente com pontos altos, tá? Ó, aonde é ponto alto. E aonde a gente fez a diminuição aqui, ó, dá pra ver, né? Bem nítido assim, ó, que tá os 2 pontos juntos, né? A gente vai, entra no centro dele aqui, ó, bem no centrinho, e faz um ponto alto. Então, essa carreira, ela vai ser trabalhada agora pra gente dar antes de começar a nossa barra, tá? Essa é a última carreira antes de começar a nossa barra. Então, a gente precisa dar uma base para essa barra também. A gente vai trabalhar toda essa aqui só com pontos altos, tá? E aqui, onde é o puff, a gente vai trabalhar bem no meio do nosso puff, só não deixa muito alongado aqui, ó, tá? Quando for, ó, até dei mais uma apertadinha. Quando for passar dos pontos altos para o puff, o ponto puff, não deixa muito alongado, como se tivesse uma correntinha. Deixa ele bem juntinho, ó, pra não ter correntinha, ó, de espaço. Ele fica bem juntinho aqui pra não ficar feio, tá? E aí, já enlaço a minha agulha e já passa aqui, ó, pros pontos altos e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aonde eu tenho as minhas diminuições, ponto alto. Pego bem no meio deles, ó, os 2 pontos. Faço ponto alto, passo pro próximo espaço, faço ponto alto. Novamente na diminuição aqui, ó, bem no meio, ponto alto. No próximo ponto alto. Aqui tem mais diminuição, outra diminuição. Bem no meio dela, ó. Faço um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto, tá? Sem correntinha de espaço. Vou lá pro meu puff, sem deixar muito alongado aqui, tá? Vou pro meu puff, bem no centro do puff aqui, ó. Do ponto puff também. Vou fazer um ponto alto. Sem deixar muito frouxo, deixar mais apertadinho, tá? Entre um ponto e o outro, passo novamente pros pontos altos. E assim, gente, a gente vai trabalhar aqui, ó. E vai ficando assim. Ó, onde é o ponto puff aqui, ó. Quase nem aparece, tá? Toda essa volta aqui, então, gente, no ponto alto, tá? E eu já volto com vocês pra mostrar como que tá ficando a diminuição. Gente, eu voltei aqui com vocês porque a gente tava fazendo a nossa carreira de pontos altos. E eu esqueci de falar pra vocês que essa carreira, ela tem que terminar com um número par, tá? Ela não pode terminar com um número ímpar, porque a gente vai precisar fazer a nossa barra que a gente vai fazer em ponto relevos, tá? Eu já contei aqui, eu acabei esquecendo, vou contar de novo quantos pontos eu tenho aqui, tá? Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 33, 36, 39, 40, 43, 46, 49, 50, 53, 56, 59, 60, 63, 64.
Eu tenho 64 pontos, gente, então tá certo. Se eu fizer 65, ele vai ficar ímpar, né? Tem 64 pontos. Tá? Deixa eu só terminar aqui meu ponto, que eu desmanchei, tá? E aí eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo aqui nas 3 correntinhas, tá? Eu tenho 64 pontos. Se você não tiver número par, você faz um pontinho a mais. Pode ser aqui dentro do picô, no último mesmo. Faz um pontinho a mais aí, tá? Pra dar número par. Se ficou número ímpar, daí você pode tirar um ponto ou fazer um ponto a mais, tá? Fica ao seu critério. A minha abertura tá assim. Gente, eu vou trabalhar agora os pontos em relevo para fazer a barra. Só que detalhe. Se você achar que esse tamanho aqui, você pode medir. Se achar que tá pequeno demais e o ponto barra, ela vai fechar um pouquinho mais ainda com o ponto barra, ó. Ela vai fechar mais do que isso. Se você achar que tá muito pequeno, você pode fazer aumento aqui nesses pontos altos, tá? Eu vou fazer meu ponto barra, mas se eu achar que ficou apertado, porque eu tô fazendo para minha filha, se ficar apertado nela, eu vou fazer o aumento. E de repente eu não mostro aqui para vocês, mas vocês façam mesmo, vocês experimentem, se for para você, se for para alguém de casa, se for para cliente, pede para cliente provar, colocar. Se ficar apertado, se ficar frouxa, vocês podem fazer diminuições, tá? Se ficar apertada, essa carreira aí você vai ter que desmanchar, né? A barra que vocês fizeram. E vir aqui nesses pontos altos. E aqui é onde a gente tem o nosso picô. Em vez de colocar um ponto alto que nem a gente colocou, vocês podem colocar 2, tá? Pode pôr 2 pontos altos aqui. E já vai dar um aumento, tá, gente? É só uma sugestão, tá? Então, eu vou fazer assim. Vou deixar assim. Caso eu mude, eu só vou falar pra vocês depois que a minha filha provou, que ficou apertado e que eu fiz aumento. Se não, eu vou dizer que ela ficou perfeita, gente, e vou finalizar o vídeo, tá? Então, aqui, ó, a gente fechou, então, a nossa carreira de pontos altos. Aqui eu já venho, ó, com a minha agulha. Desculpa, gente, é que estavam me ligando aqui e aí acabou saindo do vídeo. Tá? Daí eu tô com essa laçada aqui na minha agulha. Eu já venho aqui, ó, insiro a minha agulha por trás. Gente, já fiz esse ponto aqui no canal milhares de vezes, eu acho. Não tanto, né? Tô exagerando. Mas já tem vários vídeos eu mostrando esse ponto, é o ponto em relevo, tá? Aí alonguei, pego meu fio, passo por dentro. Faço 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, enlaço. E agora aqui do lado, a gente vai fazer o ponto relevo por trás, daí insere a agulha por trás, passa pela frente do ponto, empurrando ele para trás, pega o fio, puxa para frente, alonga, pega o fio, tira 2 primeiras laçadas e depois tira as outras 2 laçadas, tá? Enlaça a agulha, venho, insiro a agulha de frente para trás agora, empurro o ponto para frente, passando a agulha por trás, pego o fio, alongo, tiro as 2 primeiras laçadas, depois tiro mais 2 laçadas, tá? Esse é o nosso ponto relevo. Esse aqui é esse que a gente acabou de fazer, pela frente. Só que agora ele fica meio assim, ó. Meio feio mesmo, tá? Mas depois, quando a gente finalizar, ele se ajeita, tá? Agora é o contrário. Insere a agulha por trás, né? Ponto relevo por trás, empurro o ponto para trás, passa a agulha pela frente, pego o fio, alongo, tiro as 2 primeiras laçadas, depois tiro as outras 2 laçadas. Enlaço o fio agora pela frente. Eu vou mostrar só mais essa vez, tá, gente? Insiro a agulha pela frente, empurro o ponto para frente, passando a agulha por trás. Pego o fio, alongo, tiro as 2 primeiras laçadas, depois tiro as outras 2 laçadas. Então, nós vamos trabalhar assim durante toda a nossa carreira. Eu vou fazer mais um aqui de cada, tá? Ó, por trás, insiro a agulha por trás, por isso que já fala, ó, ponto alongado por trás, insere a agulha por trás, empurro o ponto para trás, passa a agulha na frente dele. Pego o fio, alongo, aqui, ó, por trás, ó, pego,
Passo o fio, passo pela frente do ponto aqui, mas eu puxo ele lá pra trás, ó. Eu saio com ele aqui atrás. Alongo, tira as 2 primeiras laçadas, tira as outras 2 laçadas. Agora pela frente, insiro a agulha pela frente, empurro o ponto pra frente, passando a agulha por trás, não pela frente. Pego o fio, alongo, tiro as 2 primeiras laçadas e tiro as outras 2 laçadas. Tá, gente? Espero que vocês entendam aí. E se não entender, volta ao vídeo até cair a ficha, tá? No começo é um pouquinho difícil mesmo. E aí é só seguir, gente. É só seguir fazendo ponto alongado, ponto em relevo, desculpa. Pela frente e ponto em relevo por trás. Ponto relevo pela frente, ponto relevo por trás. Tá? Eu vou fazer toda essa carreira aqui e já volto com vocês. Ó, gente, por isso que tem que ser par pra casar direitinho nossos pontos, ó. Tá? Pra não ficar ponto... ficar disparei, né, gente? Porque a gente faz um por trás e o outro pela frente. Então, tem que terminar nessa sequência. Aqui terminei por trás, ó. E eu tinha começado com o relevo pela frente. Aí, cheguei aqui, finalizei com um ponto baixíssimo. E, novamente, eu pego em cima dele, ó. Passo a agulha por trás e faço ponto relevo pela frente. Então, onde é ponto relevo, gente, eu vou começar aqui a segunda carreira. Vou pegar ponto relevo pela frente. Aonde é ponto relevo por trás, vou continuar fazendo ponto relevo por trás. Sempre assim, gente, ó. Ponto relevo pela frente, em cima de ponto relevo pela frente. Ponto em relevo por trás, em cima de ponto relevo por trás, tá? E assim nós vamos continuar, então, essa segunda carreira, tá? Essa aqui já vai ser a nossa segunda carreira. Eu não sei ainda quantas carreiras eu vou precisar, gente. Eu acho que pode ser umas 4 ou 5 no máximo. 5 carreiras, tá? Mas eu vou fazer as minhas aqui, não sei ainda quantas vão dar. E quando eu terminar e achar que tá boa, eu volto para mostrar para vocês quantas eu fiz. Mas façam conforme vocês acharem necessário, tá? E aí, tá dando aquela fechadinha que eu falei pra vocês. Tem que cuidar isso também, pra não fazer demais e fechar muito. Se você achar que tá fechando muito, faça só 4, tá? Eu vou fazer a minha e, como eu disse, eu vou medindo na minha filha e vendo como que tá ficando. Quando eu terminar as minhas, eu volto, tá? Pra finalizar o vídeo com vocês. Tá, meus amores? Façam aí que eu vou fazer as minhas. Bom, meus amores, então eu terminei a nossa buena, tá? A nossa boina. Eu voltei com ela aqui, então, finalizada, gente, ó. Já fiz aqui, então, as minhas carreiras, tá, gente? Eu fiz, então, 4 carreiras, tá? Fiz 4 carreiras em ponto relevo, ó. A gente fez aquela primeira carreira aqui de pontos altos, né? Depois eu fiz em relevo 1, 2, 3, 4. Tá, gente? 4 carreiras em ponto relevo e ficou assim. Olha só, gente. Fechou ali bastante, né? Então, assim, eu medi na minha filha, tá? Coloquei nela e vi que se eu fizesse mais uma carreira, se eu fizesse 5 carreiras, ia ficar muito apertada, tá? Então, com 4 carreiras... Pra minha filha ficou bom. Ela tem bastante elasticidade também, gente, ó. Ela espicha bastante aqui, ó. Então, assim, ela não ficou nem apertada, nem frouxa, né, na cabeça. Ficou bem bom, gente, tá? Ficou um tamanho ótimo. Deixa eu só arrumar aqui. Então, ficou assim, olha que lindo esses pontos, gente. Olha, vou botar mais aqui na luz, ó. Ficou lindo, né, esse detalhe, esses pontos, puff aqui na nossa peça. E foi esse, gente, o nosso trabalho, então, o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aí esse vídeo, que vocês possam se inspirar e fazer também, confeccionar aí a peça de vocês, tá bom?
Eu agradeço muito, gente, por quem me acompanhou até aqui, quem tá assistindo os vídeos. Grata, imensamente grata de coração. Peço que você que me acompanha, continue me acompanhando, por favor, gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí para me ajudar. Deixa o like aí, quem já é inscrito aí, para me apoiar também. É muito importante, gente. Quem puder comentar, compartilhar, deixar um emoji. Qualquer coisa, gente, já é de muita ajuda, tá? E muito obrigada, gente, por terem acompanhado aí mais um vídeo. Então tá, meus amores, foi esse o vídeo de hoje, então, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!